Você consegue imaginar ter que se casar com um completo estranho para manter sua herança? Esta é a história de Sofia, uma jovem estudante de direito que descobre um testamento que mudará sua vida para sempre. Um juiz frio e intimidador. Um casamento de conveniência e segredos que podem destruir ou curar dois corações partidos. Conte-nos nos comentários de qual país você está nos vendo. E não se esqueça de se inscrever e curtir se quiser saber o desfecho desta intensa história de amor. A chuva batia nas janelas do escritório de advocacia como lágrimas de despedida. Sofia Silva apertou o envelope com as mãos trêmulas, seus olhos verdes brilhando com lágrimas contidas, enquanto processava as palavras que acabara de ouvir. Você deve se casar antes de completar 22 anos com um homem de reputação irrepreensível, de preferência na área jurídica, repetiu o notário com voz grave. Caso contrário, a herança passará integralmente para a caridade. O ar na sala ficou pesado. Sofia sentiu como se o mundo tivesse parado. A casa da família de seu avô Roberto, os fundos para concluir seus estudos de direito, tudo dependia de uma cláusula que parecia ter saído de outra época. E quem é este tutor que o testamento menciona? Perguntou com a voz quase inaudível. O notário ajeitou os óculos e folheou os documentos. Francisco Mendoza, magistrado do Tribunal Superior de Madrid. Um homem de reputação irrepreensível, segundo seu avô. Sofia fechou os olhos. Francisco Mendoza. Ela tinha ouvido esse nome nos corredores da universidade. O juiz mais temido e respeitado da capital, conhecido por sua frieza e severidade. Um homem que nunca sorria e cuja mera presença fazia os advogados mais experientes tremerem. Quando devo contatá-lo? Ela murmurou, sentindo-se como uma peça em um jogo que não entendia. Seu avô lhe enviou uma carta explicando a situação. O magistrado Mendoza já está ciente e a espera amanhã às 5 em ponto. Sofia saiu do escritório com as pernas trêmulas. As ruas de Madrid se embaçaram diante de seus olhos enquanto ela caminhava sem rumo, processando a realidade que a atingia como um tapa. Seu avô, o homem que a tinha criado após a morte de seus pais, havia orquestrado do túmulo um casamento de conveniência. Naquela noite, em seu pequeno apartamento de estudante, ela releu as linhas do testamento várias vezes. O que Roberto Silva teria pensado para tomar tal decisão? E que tipo de homem era Francisco Mendoza para aceitar tal acordo? O telefone tocou uma vez. Uma voz profunda e sem inflexões atendeu do outro lado. Magistrado Mendoza. Sou Sofia Silva. Um silêncio que pareceu eterno. Espero-a amanhã às 5. Não se atrase. A linha foi cortada, deixando o coração de Sofia batendo forte em seu peito. Que segredos o homem que decidiria seu destino escondia? A mansão Mendoza se erguia imponente no exclusivo bairro de Salamanca, seus muros de pedra cinza desafiando o tempo e os olhares curiosos. Sofia parou em frente ao portão de ferro forjado, sentindo como se estivesse prestes a entrar em uma prisão dourada. Uma mulher mais velha, com cabelos grisalhos presos em um coque impecável, abriu a porta para ela. Sou Rosa, a governanta. O senhor a espera em seu escritório. Seus passos ecoaram no mármore do hall, enquanto ela seguia Rosa por corredores adornados com retratos ancestrais que pareciam julgá-la de dentro de suas molduras douradas. O ar cheirava a cera de abelha e a algo mais sutil, poder e tradição. Francisco Mendoza estava de pé em frente a uma janela quando ela entrou. Alto, com ombros largos enfiados em um terno escuro impecável. O cabelo preto penteado para trás com precisão militar. Quando ele se virou, Sofia sentiu o ar sair de seus pulmões. Seus olhos eram da cor de café recém-moído, penetrantes e implacáveis. Uma mandíbula quadrada marcava um rosto que poderia ter sido esculpido em mármore. Não havia um pingo de calor em suas feições. Senhorita Silva. Sua voz era profunda, controlada. Sente-se. Sofia obedeceu, ciente de que suas mãos tremiam levemente. Francisco sentou-se atrás de sua escrivaninha de mogno, mantendo uma distância prudente que parecia um abismo. Seu avô me escreveu uma carta antes de morrer. Ele começou sem preâmbulos, tirando um envelope de sua gaveta. Dizia que nos via como duas almas feridas que poderiam encontrar a cura mútua.
Uma descrição poética para um acordo prático. Você realmente aceitaria se casar comigo? As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las. Pela primeira vez, algo pareceu se mover nas profundezas daqueles olhos escuros. Francisco a estudou por longos segundos, como se estivesse avaliando evidências em um julgamento. Roberto Silva me salvou a vida uma vez há muitos anos. Devo-lhe uma dívida que nunca pude pagar. Considere isso. O pagamento dessa dívida. E o que você ganharia com este casamento? Tranquilidade. Uma esposa que não espera amor, que não faz perguntas incômodas, que entende que isso é meramente um acordo contratual. Suas palavras foram como facas geladas atravessando o coração de Sofia. Mas havia algo mais em sua voz, algo que ela não conseguia identificar. Dor, medo. Ah, se eu recusar, então você perderá sua herança e eu terei cumprido com a obrigação de informá-la sobre os termos. Ele se levantou, dando a conversa por encerrada. Você tem até amanhã para decidir. Se aceitar, nos casaremos dentro de uma semana no cartório. Será uma cerimônia simples, sem convidados. Sofia se levantou com as pernas trêmulas. Na porta, ela se virou uma última vez. Posso fazer-lhe uma pergunta, magistrado? Ele assentiu quase imperceptivelmente. Por que você realmente está fazendo isso? Por um instante, Francisco Mendoza pareceu vulnerável, quase humano. Seus dedos se crisparam levemente sobre a escrivaninha. Porque algumas dívidas vão além da morte, senhorita Silva. Quando Sofia saiu da mansão, uma única pergunta martelava em sua mente. Que segredo a dívida que Francisco tinha com seu avô escondia? Sofia passou a noite em claro, andando por seu pequeno apartamento como um animal enjaulado. A carta de seu avô estava aberta sobre a mesa da cozinha, suas palavras gravadas em sua memória. Minha querida Sofia, se você está lendo isso, é porque o destino seguiu seu curso. Francisco Mendoza é um homem ferido, mas honrado. Sob essa couraça de gelo, bate um coração que só precisa ser despertado. Confie em mim uma última vez. Às 8 da manhã, com olheiras marcando seu rosto, mas com determinação brilhando em seus olhos, ela discou o número da mansão Mendoza. Você tomou sua decisão? A voz de Francisco soava tão controlada como sempre. Eu aceito. As palavras saíram firmes, sem hesitação. Um silêncio prolongado. Muito bem. Rosa a ajudará com os preparativos. A cerimônia será na sexta-feira, às 10 da manhã. Magistrado Mendoza. Sim? Depois que nos casarmos, posso chamá-lo de Francisco? Outra pausa. Quando ele respondeu, sua voz soava ligeiramente diferente, mais suave. Suponho que será apropriado. Sofia. A sexta-feira amanheceu cinza e fria. Sofia se vestiu com um terno azul marinho, simples mas elegante, que Rosa havia insistido em comprar para ela. Suas mãos tremeram ao aplicar um toque de batom rosa pálido em frente ao espelho. O cartório era um edifício austero de tijolos vermelhos. Francisco a esperava nas escadas, impecável em um terno preto que acentuava sua postura imponente. Ao seu lado, Rosa segurava um pequeno buquê de rosas brancas. Para a senhorita, murmurou a governanta com os olhos brilhantes de emoção contida. A cerimônia durou exatamente 12 minutos. Francisco respondeu, sim, aceito, com voz firme e impassível. Sofia sentiu como se estivesse flutuando para fora de seu corpo quando pronunciou as mesmas palavras. Quando o juiz lhes pediu para trocar alianças, Francisco tirou 2 alianças de ouro branco simples. Seus dedos roçaram os de Sofia, ao deslizar o anel em seu dedo anelar, e ela sentiu uma descarga elétrica que a percorreu dos pés à cabeça. Pode beijar a noiva, declarou o oficial. Francisco se inclinou e pressionou seus lábios contra os de Sofia em um beijo casto, formal, que durou apenas 3 segundos. Mas naqueles 3 segundos, Sofia percebeu algo. Uma ternura escondida, um calor que Francisco se esforçava para esconder. Eles saíram do cartório como marido e mulher, mas sentindo-se como 2 estranhos presos em um jogo, cujas regras não compreendiam completamente. No carro, a caminho da mansão, Francisco quebrou o silêncio. Rosa preparou o quarto azul para você. É no 2º andar, no final do corredor. Quartos separados? Claro. Este é um casamento de conveniência, Sofia. Não pretendo...
complicar as coisas. Mas havia algo na forma como ele pronunciou o nome dela, algo que fez o coração de Sofia acelerar perigosamente. Naquela noite, sozinha em seu novo quarto, Sofia se perguntou se havia cometido o maior erro de sua vida, ou se acabara de dar o primeiro passo em direção a algo que mudaria a vida de ambos para sempre. A rotina na mansão Mendoza funcionava com a precisão de um relógio suíço. Sofia acordava todas as manhãs às 7 em ponto, com o som de Rosa preparando o café da manhã. Francisco já havia ido para os tribunais, deixando apenas o aroma de seu pós-barba e uma xícara de café vazia como evidência de sua presença. Durante as primeiras semanas, suas interações se limitavam a cortesias educadas durante o jantar. Francisco perguntava sobre seus estudos na universidade, ela respondia com monossílabos, e o silêncio se estendia entre eles como um muro invisível. Mas Sofia era observadora. Ela notou que Francisco lia até tarde em seu escritório, que preferia café puro e forte, que suas mãos se tensionavam quando o telefone tocava à noite. Ela também notou os livros de poesia cuidadosamente escondidos entre os volumes de jurisprudência em sua biblioteca pessoal. Uma tarde chuvosa, enquanto explorava a mansão, Sofia encontrou Francisco na biblioteca, lendo um livro de Garcia Lorca. Ele levantou a cabeça ao sentir a presença dela, e por um instante, algo vulnerável cruzou seu rosto antes que ele fechasse o livro bruscamente. Precisa de algo? Sua voz havia recuperado seu tom formal. Só queria escolher algo para ler. Francisco se levantou, sua figura imponente projetando sombras nas estantes altas. Que tipo de literatura você prefere? Gosto de poesia e de romances clássicos. Algo mudou em sua expressão. Seus olhos suavizaram quase imperceptivelmente. Garcia Lorca era o favorito de alguém que conhecia há muito tempo. Seus dedos acariciaram a capa do livro. Ela dizia que a poesia era o idioma da alma quando as palavras comuns não bastavam. Era alguém importante para você? Francisco a olhou por longos segundos, como se estivesse debatendo internamente o quanto revelar. Era minha mãe. A confissão ficou suspensa no ar como uma nota musical. Sofia sentiu que acabara de ver uma rachadura na armadura perfeita de Francisco Mendoza. Era? Ela sussurrou suavemente. Ela morreu quando eu tinha 8 anos. Sua voz havia se tornado distante, como se estivesse relatando fatos sobre um estranho. Depois disso, decidi que a poesia era para os fracos. E agora? Francisco a olhou fixamente, e pela primeira vez desde que se conheceram, Sofia viu algo real em seus olhos. Dor, sim, mas também um calor que ele se esforçava para esconder. Agora não tenho certeza de nada. Naquela noite, Sofia encontrou um livro de Federico Garcia Lorca em sua mesa de cabeceira, junto com uma nota escrita com a caligrafia perfeita de Francisco. Talvez você devesse dar uma segunda chance à poesia. F. Pela primeira vez desde o casamento, Sofia adormeceu sorrindo. Seria possível que, sob a frieza do magistrado, se escondesse um homem capaz de amar. O evento de caridade no Hotel Palace de Madrid era o acontecimento social mais importante do ano legal. Sofia tinha colocado um elegante vestido preto que Rosa havia insistido em comprar para ela, e enquanto se olhava no espelho, quase não se reconhecia. Ela parecia mais velha, mais sofisticada, uma mulher digna de estar ao lado do magistrado mais respeitado da cidade. Francisco apareceu na porta de seu quarto, impecável em seu smoking. Seus olhos a percorreram de cima a baixo em uma avaliação que fez o pulso de Sofia acelerar. Você está apropriada, ele murmurou, mas havia algo mais em sua voz. Admiração, talvez. Só apropriada? Pela primeira vez em semanas, Sofia detectou o fantasma de um sorriso nos lábios de Francisco. Linda seria uma descrição mais precisa. O salão de baile do Palace fervilhava de atividade. Juízes, advogados proeminentes, políticos e suas esposas se moviam em uma dança social perfeitamente coreografada. Francisco se movia entre os grupos com naturalidade, apresentando Sofia como minha esposa, com um orgulho silencioso que ela não esperava. Foi então que eles apareceram. Francisco Mendoza, ronronou uma voz feminina. Há quanto tempo não o vejo? A mulher era esguia, loira,
com joias que brilhavam como estrelas em seu pescoço e pulsos. Seu sorriso era perfeito, mas seus olhos azuis eram frios como gelo. Victoria Santana, respondeu Francisco com voz neutra. Apresento-lhe minha esposa, Sofia. Victoria avaliou Sofia com um olhar que poderia ter cortado vidro. Que... jovem. Diga-me, querida, quantos anos você tem? 18? 19? 21, respondeu Sofia, mantendo a compostura apesar do veneno na voz da mulher. Ah, que encantador! Francisco sempre teve uma fraqueza por projetos de caridade. Victoria riu com uma risada cristalina e cruel. Embora eu deva admitir que me surpreende vê-lo casado, Francisco. Todos sabíamos que você era muito frio para o casamento. Sofia sentiu a tensão que irradiava do corpo de Francisco, viu como suas mãos se fechavam em punhos ao seu lado. Francisco não é frio, disse Sofia com voz clara e firme. É um homem que protege seu calor porque vale a pena protegê-lo. Os homens verdadeiramente fortes não precisam exibir suas emoções como troféus. Um silêncio se estendeu ao redor do pequeno grupo. Victoria piscou, claramente surpresa pela defesa apaixonada. Francisco olhou para Sofia com uma expressão que ela nunca tinha visto antes. Surpresa, gratidão e algo mais profundo que fez o coração dela acelerar. Com licença, Victoria, disse Francisco, pegando o braço de Sofia. Minha esposa e eu temos outros compromissos. Enquanto se afastavam, Sofia sentiu a mão de Francisco pressionar levemente seu braço, um gesto pequeno, mas significativo. Obrigado, ele murmurou, sua voz tão baixa que só ela pôde ouvir. Pelo quê? Por me defender quando você não tinha por que fazê-lo. Sofia o olhou, vendo pela primeira vez uma vulnerabilidade real em seus olhos escuros. Porque eu sou sua esposa. E as esposas protegem seus maridos. Algo mudou na expressão de Francisco. Por um momento, a máscara perfeita rachou completamente. Sofia... Ele começou, mas parou, como se as palavras fossem muito perigosas para serem pronunciadas. Francisco estava começando a vê-la como algo mais do que uma obrigação. O outono chegou a Madrid com ventos gelados e chuvas persistentes. Sofia vinha se sentindo fraca há dias, mas atribuiu ao estresse de se adaptar à sua nova vida e às exigências de seus estudos. No entanto, em uma manhã, ela não conseguiu se levantar da cama. Rosa a encontrou com febre alta, tremendo sob os cobertores. «Senhor Francisco!» gritou a governanta do hall. Francisco apareceu no quarto de Sofia ainda de pijama, seu cabelo bagunçado pela primeira vez desde que ela o conhecia. Seu rosto se tensionou ao ver o estado dela. «Há quanto tempo ela está assim?» Ele perguntou com voz urgente, pressionando a mão contra a testa ardente de Sofia. «Não sei», ela murmurou fracamente. «Talvez a noite toda». Sem hesitar, Francisco a pegou nos braços, surpreendendo Sofia com a facilidade com que a levantou. «Vamos para o hospital». «Não, por favor», sussurrou Sofia, aninhando-se instintivamente contra o peito dele. «Só preciso descansar». Francisco parou, olhando para ela com uma expressão conflitante. Finalmente ele a levou de volta para a cama. «Rosa, ligue para o Dr. Martínez imediatamente». Os 3 dias seguintes foram um borrão de febre e sonhos fragmentados, mas através da névoa, Sofia estava ciente de uma presença constante. Francisco cancelou todas as suas audiências, permanecendo na mansão para cuidar dela pessoalmente. Ele preparava banhos mornos quando a febre subia demais, trazia água fresca aos lábios dela quando ela estava fraca demais para segurar o copo, sentava-se ao lado da cama dela, lendo em voz baixa quando ela não conseguia dormir. Em uma noite, quando a febre finalmente cedeu, Sofia acordou para encontrar Francisco dormindo na cadeira ao lado da cama dela. Sua cabeça descansava contra o encosto, e pela primeira vez, seu rosto parecia relaxado, quase vulnerável. Ele tinha olheiras profundas que falavam de noites em claro. «Francisco», ela murmurou suavemente. Ele acordou imediatamente alerta. «Como você se sente?» «Melhor». Sofia estudou o rosto cansado dele. «Você esteve aqui a noite toda?» «Alguém tinha que garantir que você estivesse bem. Você poderia ter pedido a Rosa para ficar». Francisco a olhou por longos segundos, como se estivesse debatendo suas próximas palavras. «Rosa não é seu marido».
A simplicidade da declaração cortou o ar como uma lâmina. Pela primeira vez, Francisco havia reconhecido o relacionamento deles como algo mais do que um simples acordo. Francisco, durma, ele murmurou, ajeitando os cobertores ao redor dela, com uma ternura que contrastava dramaticamente com seu comportamento habitual. Amanhã você se sentirá melhor. Mas enquanto Sofia adormecia, uma pergunta a inquietava. Por que Francisco a havia cuidado com tanta devoção se este era apenas um casamento de conveniência? 2 semanas depois de se recuperar, Sofia estava no meio de uma aula de direito processual quando o mundo começou a girar. As palavras do professor se tornaram um murmúrio distante. Os rostos de seus colegas se embaçaram, e a próxima coisa que ela soube foi que estava no chão da sala de aula, cercada de vozes preocupadas. Alguém conhece o número de contato de emergência dela? Ela é a esposa do magistrado Mendoza. Francisco chegou ao hospital universitário 20 minutos depois, invadindo a sala de emergência com seu terno amassado e o cabelo bagunçado. Seus olhos procuraram freneticamente até encontrar Sofia em uma maca. O que aconteceu? Sua voz era tensa, carregada de uma preocupação que ele não tentava esconder. Ela desmaiou em classe, explicou o médico. Provavelmente por estresse e má alimentação. Seus níveis de açúcar estão muito baixos. Francisco se aproximou da maca, pegando a mão de Sofia entre as suas. Era a primeira vez que ele a tocava voluntariamente desde o casamento. Por que você não me disse que não estava se alimentando bem? Sofia se sentiu oprimida pela intensidade em seus olhos escuros. Não queria ser um fardo. Você é minha esposa. As palavras saíram com uma veemência que surpreendeu a ambos. Seu bem-estar é minha responsabilidade. Naquela mesma noite, Francisco tomou uma decisão que mudaria a dinâmica de seu casamento. Ele transferiu os pertences de Sofia para o quarto adjacente ao seu, alegando que precisava monitorar a recuperação dela mais de perto. O novo quarto era maior, com janelas que davam para o jardim interno da mansão. Francisco havia instalado um intercomunicador na mesa de cabeceira. Se você precisar de algo durante a noite, é só apertar o botão, explicou com voz tensa. Estarei aqui imediatamente. Francisco, isso não é necessário. Sim, é. Seu tom não admitia discussão. Você não vai desmaiar novamente por minha negligência. Durante as semanas seguintes, Francisco monitorou a alimentação de Sofia com precisão militar. Rosa recebeu instruções estritas sobre as refeições e ele mesmo se certificou de que ela tomasse café da manhã antes de ir para a universidade. Em uma manhã, enquanto tomavam café da manhã juntos em silêncio, Sofia reuniu coragem para fazer a pergunta que a consumia. Por que você se importa tanto? Pensei que isto era apenas um acordo. Francisco parou com a xícara de café a meio caminho de seus lábios. Ele a colocou na mesa lentamente, seus olhos fixos no líquido escuro. No início era, ele admitiu com voz baixa, mas as coisas mudam. O que mudou? Ele a olhou então, e Sofia viu algo em seus olhos que a deixou sem fôlego. Era calor, preocupação e algo mais profundo que ela não se atrevia a nomear. Você, sussurrou Francisco. Você mudou tudo. Francisco estava admitindo que havia começado a sentir algo real por ela. O segundo evento social que eles frequentaram como casal foi no exclusivo Clube de Advogados de Madrid. Sofia tinha escolhido um vestido verde esmeralda que realçava a cor de seus olhos. E a forma como Francisco a olhou, quando ela desceu as escadas, confirmou que ela havia acertado em sua escolha. Você está deslumbrante, ele murmurou, oferecendo seu braço. A noite transcorria com normalidade, até que um jovem advogado se aproximou deles. Carlos Herrera tinha o tipo de sorriso fácil e confiança que vinha do privilégio e do sucesso precoce. Francisco, que bom vê-lo. E esta deve ser sua encantadora esposa. Carlos beijou a mão de Sofia com uma galanteria exagerada que fez Francisco se tensionar visivelmente. Sofia, certo? Ouvi falar de você na universidade. Dizem que você é brilhante. É muito gentil da sua parte, respondeu Sofia, ciente da presença intimidadora de Francisco ao seu lado. Gostaria de dançar? Perguntou Carlos, estendendo a mão. A menos que Francisco tenha objeções. Sofia olhou para seu marido,
esperando que ele dissesse algo, mas Francisco apenas assentiu com rigidez. Claro, divirtam-se. Na pista de dança, Carlos se mostrou um dançarino experiente, guiando Sofia com facilidade através da valsa. Mas ela não conseguia deixar de sentir os olhos de Francisco seguindo cada um de seus movimentos. Seu marido parece do tipo ciumento, comentou Carlos com um sorriso divertido. Ciumento? Francisco não. Sofia parou, porque ao olhar para onde seu marido estava, ela viu algo em sua expressão que nunca tinha visto antes. Suas mandíbulas estavam cerradas, suas mãos fechadas em punhos, e havia uma tensão em sua postura que irradiava perigo. Acho que devemos voltar, murmurou Sofia. Bobagem! Mal começamos. Mas antes que ela pudesse protestar, sentiu uma mão firme em seu ombro. Com licença, Carlos. Minha esposa e eu estamos de saída. A voz de Francisco era perigosamente suave, mas havia aço em cada palavra. Carlos, que não era tolo, recuou imediatamente. Claro, foi um prazer, Sofia. Francisco a guiou para fora do salão de baile com uma mão firme em sua lombar. No jardim do clube, ele finalmente parou sob a luz das lâmpadas a gás. Você estava gostando? Sua voz era tensa, controlada. Gostando de quê? De me provocar. Sofia piscou, surpresa com a acusação. Eu não estava provocando ninguém. Apenas estava dançando. Você estava flertando. Isso é ridículo. Francisco se aproximou mais, e Sofia pôde ver a tempestade que rugia em seus olhos escuros. Ridículo? Você acha ridículo eu não querer ver outros homens tocando minha esposa? A possessividade em sua voz fez o coração de Sofia acelerar perigosamente. Pensei que isto era apenas um acordo, Francisco. Por que você se importaria? Ele ficou em silêncio por longos segundos, lutando visivelmente com algo interno. Porque ele começou, depois parou, passando a mão pelo cabelo. Porque não posso mais fingir que você é apenas uma obrigação. As palavras ficaram suspensas entre eles como uma confissão perigosa. Francisco estava finalmente admitindo que sentia algo real por ela. Naquela noite, a tensão na mansão Mendoza era palpável. Francisco havia se trancado em seu escritório imediatamente após chegar. E Sofia podia ouvir seus passos, enquanto ele andava de um lado para o outro como um leão enjaulado. Às 11, ela não aguentou mais. Colocou um roupão sobre sua camisola e desceu para a biblioteca, esperando encontrar algo que a ajudasse a dormir. O que ela encontrou foi Francisco, de pé em frente à janela com um copo de uísque na mão, ainda vestido, mas com a gravata afrouxada e os primeiros botões da camisa abertos. Você não consegue dormir também, ele murmurou sem se virar. Como você sabia que era eu? Seu perfume. Você sempre cheira a jasmim. Sofia se aproximou lentamente, ciente de que estava em território perigoso. Francisco, sobre esta noite. Não. Ele se virou bruscamente e ela pôde ver a tempestade que rugia em seus olhos. Não quero falar sobre esta noite. Mas nós precisamos... O que nós precisamos, Sofia? Sua voz era rouca, carregada de uma emoção que ele lutava para controlar. Precisamos falar sobre como está me enlouquecendo ver você com outros homens? Sobre como cada vez que Carlos a tocava, eu queria quebrar a mão dele? Sofia sentiu o ar ficar pesado entre eles. Francisco, ou precisamos falar sobre como todas as noites eu fico acordado, sabendo que você está no quarto ao lado, sobre como sua risada se tornou o som que mais espero ouvir a cada dia. Ele deu um passo em direção a ela, e Sofia pôde ver a luta interna refletida em cada linha de seu rosto. Isto não fazia parte do plano, Sofia. Eu não deveria sentir isto. O que você sente? Ela sussurrou, seu coração batendo tão forte que ela tinha certeza de que ele podia ouvir. Francisco parou a centímetros dela, tão perto que ela pôde ver as pintas douradas em seus olhos escuros. Sinto que estou me afogando, ele murmurou com voz rouca. Sinto que a cada dia que passa, preciso mais de você, e isso me aterroriza. Por que te aterroriza? Porque amar é dar a alguém o poder de te destruir. Suas mãos se levantaram como se ele fosse tocar o rosto dela, mas ele parou. E eu vi o que acontece quando você dá esse poder à pessoa errada. Sua mãe? Francisco fechou os olhos, e quando os abriu, Sofia viu dor crua, sem filtros.
Minha mãe me abandonou quando eu tinha 8 anos. Um dia ela estava lá, me dizendo que me amava, e no dia seguinte havia desaparecido. Deixou uma nota dizendo que não podia ser mãe, que precisava ser livre. Sofia sentiu as lágrimas queimando seus olhos. Francisco, Você sabe o que é pior? Sua voz era apenas um sussurro. Que uma parte de mim ainda a espera. Depois de todos esses anos, uma parte de mim ainda é aquele menino de 8 anos, esperando que sua mãe volte. Um trovão particularmente forte fez as janelas tremerem, e Francisco estremeceu involuntariamente. Sem pensar, Sofia estendeu a mão e pegou a dele. Estava fria, trêmula. Nem todos vão te abandonar, Francisco. Ele a olhou com olhos brilhando de dor. Como você pode ter tanta certeza? Porque eu jamais poderia ir embora. As palavras saíram antes que ela pudesse impedi-las, carregadas de uma verdade que ela não podia mais negar. Francisco ficou imóvel, estudando o rosto dela como se procurasse sinais de mentira. Por quê? Ele sussurrou. Sofia respirou fundo, sabendo que estava prestes a cruzar uma linha sem volta. Porque eu me apaixonei por você. O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor, quebrado apenas pelo rugido da tempestade. Francisco fechou os olhos com força, como se as palavras dela tivessem causado dor física. Sofia, não... Já foi dito, Francisco. Eu me apaixonei pelo homem que lê poesia em segredo, que cancela audiências para cuidar de mim quando estou doente, que fica com ciúmes quando outro homem me toca. Você não pode me amar, ele murmurou, mas havia algo desesperado em sua voz. Eu sou muito quebrado, muito danificado. E se você for, por acaso você acha que eu sou perfeita? Francisco abriu os olhos e a olhou com uma intensidade que a queimou. Para mim, você é. Aquelas 4 palavras mudaram tudo. Sofia viu o momento exato em que as defesas de Francisco desmoronaram completamente. Meu Deus! Ele sussurrou, levando uma mão trêmula ao seu rosto. Eu te amo, Sofia. Eu te amo tanto que está me matando. Finalmente, a verdade havia vindo à tona. Durante 3 dias após a confissão, Francisco e Sofia se moveram pela mansão como 2 ímãs que se atraíam e se repeliam alternadamente. Os olhares eram mais intensos, os toques acidentais carregados de eletricidade, mas nenhum se atrevia a dar o primeiro passo. Francisco parecia estar lutando uma guerra interna. Sofia o surpreendia olhando para ela durante as refeições com uma intensidade que a fazia tremer, mas cada vez que ela o olhava de volta, ele desviava o olhar como se a queimasse. Na 4ª noite, Sofia estava em seu quarto se preparando para dormir quando ouviu passos no corredor. Eles pararam em frente à sua porta. Ela prendeu a respiração esperando. 3 batidas suaves ecoaram na madeira. Posso entrar? A voz de Francisco soava diferente, vulnerável. Sim. Ele abriu a porta lentamente. Estava descalço, vestido apenas com calças de pijama e uma camisa branca parcialmente aberta. Seu cabelo estava bagunçado, como se ele tivesse passado as mãos por ele repetidamente. Não consigo dormir, ele confessou, ficando no limiar como se não se atrevesse a entrar completamente. Eu também não. Eles se olharam por longos segundos, a tensão sexual entre eles tão palpável que praticamente crepitava no ar. Sofia, sua voz era rouca, carregada de necessidade. Se eu entrar, não vou conseguir me controlar. Ela se levantou da cama, sua camisola de seda deslizando como água sobre sua pele. Eu não quero que você se controle. Algo se rompeu na expressão de Francisco. Em 2 passadas, ele havia cruzado o quarto e a tinha em seus braços, seus lábios encontrando os dela em um beijo que foi como fogo líquido. Não era nada como o beijo casto de seu casamento. Este era pura fome. Meses de desejo reprimido se derramando entre eles. As mãos de Francisco se enredaram em seu cabelo, inclinando a cabeça dela para aprofundar o beijo até que ela se sentisse tonta. Tem certeza? Ele murmurou contra os lábios dela, seus olhos escuros ardendo com uma intensidade que a fez tremer. Completamente. Com uma ternura que contrastava com a paixão de momentos antes, Francisco a pegou nos braços e a levou para a cama. Suas mãos tremeram levemente enquanto ele afastava o cabelo do rosto dela. Eu nunca... Ela começou, sentindo as bochechas corarem. Francisco ficou imóvel.
estudando o rosto dela com uma expressão que ela não pôde interpretar. Nunca. Sofia balançou a cabeça, mordendo o lábio inferior. Isso muda alguma coisa? Em vez de responder com palavras, Francisco a beijou com uma reverência que a fez chorar. Foi terno, paciente, adorando-a com uma devoção que transformou o ato físico em algo sagrado. Quando finalmente se uniram, Sofia entendeu por que chamavam o amor de fazer amor. Não era apenas desejo, era entrega completa, duas almas se encontrando na escuridão. Depois eles ficaram entrelaçados, com Francisco acariciando o cabelo dela, enquanto ela descansava a cabeça em seu peito. "Você se arrepende?" ele murmurou, sua voz rouca pela emoção. Sofia levantou a cabeça para olhá-lo, vendo vulnerabilidade crua em seus olhos. "Jamais. E você?" Francisco a olhou como se ela fosse algo precioso, milagroso. "Foi a noite mais perfeita da minha vida." Francisco finalmente havia encontrado a paz que procurava por toda a vida. Sofia acordou com o sol se filtrando através das cortinas e o espaço vazio na cama onde Francisco havia dormido. Ela se sentou, procurando-o com o olhar, mas o quarto estava vazio. Ela se vestiu rapidamente e desceu para a sala de jantar, esperando encontrá-lo tomando café da manhã como de costume. Rosa estava servindo café, mas havia apenas um lugar na mesa. "Onde está Francisco?" ela perguntou, tentando manter a voz casual. "O senhor saiu muito cedo", respondeu Rosa com uma expressão preocupada. Disse que tinha um julgamento importante. Mas quando Sofia verificou o calendário de Francisco em seu escritório, não havia nenhum julgamento agendado para aquele dia. Francisco chegou tarde naquela noite, e quando o fez, era como se a noite anterior nunca tivesse acontecido. Sua máscara de frieza estava firmemente no lugar, mais impenetrável do que nunca. "Como foi seu dia?" perguntou Sofia durante o jantar, tentando encontrar algum vestígio do homem que havia sido tão terno com ela. "Ocupado", ele respondeu, sem levantar o olhar do prato. "Francisco, sobre a noite passada, foi um erro." As palavras caíram entre eles como uma bomba. Sofia sentiu como se tivesse levado um tapa. Um erro? Finalmente, ele a olhou, e seus olhos eram tão frios quanto gelo. "Eu perdi o controle. Não vai acontecer de novo." "Como você pode dizer isso? O que aconteceu entre nós foi..." "Foi o quê, Sofia?" Sua voz era cruel, calculadamente dolorosa. "Especial? Significativo? Foi apenas sexo. Não vamos romantizar algo que não precisa ser complicado." Cada palavra foi como uma punhalada. Sofia se levantou da mesa, tremendo de raiva e dor. "Você é um covarde", ela sussurrou. "Você tem tanto medo de ser ferido que prefere ferir primeiro." "Talvez. Mas pelo menos sou honesto sobre o que isso é." "E o que é?" Francisco se levantou também, imponente e frio como uma estátua de mármore. "Um acordo. Nada mais, nada menos." Sofia sentiu as lágrimas ameaçando transbordar, mas se recusou a dar-lhe a satisfação de vê-la chorar. "Tudo bem", disse com voz trêmula, mas firme. "Se é isso que você quer, então é isso que você terá." Ela caminhou em direção à porta, mas parou no limiar. "Mas não finja que você não sabe o que perdeu, Francisco. E não finja que você não me amava quando me tocou na noite passada, porque nós dois sabemos a verdade." Ela saiu da sala de jantar antes que ele pudesse responder, mas não viu a expressão de agonia que cruzou o rosto de Francisco assim que ela se foi. Naquela noite, Sofia fez as malas. Ela não podia continuar vivendo na mesma casa que um homem que a havia tocado como se fosse sagrada e depois a havia descartado como se não fosse nada. Na manhã seguinte, quando Francisco saiu para trabalhar, ela partiu. Teria sido esta a última chance para o amor, destruída pelo medo? Sofia estava morando no apartamento de sua amiga Carmen há 3 dias quando aconteceu. Ela havia saído para comprar café e jornais. Caminhando pelas ruas do centro de Madrid, quando 2 homens a abordaram em um beco estreito. "Passe a bolsa, bonitinha", grunhiu um deles, mostrando uma faca. Sofia recuou, o coração batendo descontroladamente. "Eu não tenho muito dinheiro. Dê-me tudo o que você tem." Na pressa de entregar a bolsa, Sofia tropeçou no meio-fio e caiu para trás, batendo a cabeça no pavimento. A última coisa de que ela se lembrou foi do som de passos correndo
e de uma escuridão que a envolvia como um cobertor. Francisco estava no meio de uma audiência quando seu telefone começou a vibrar insistentemente. Normalmente ele teria ignorado, mas algo na persistência das chamadas o fez se desculpar. Sim? Senhor Mendoza, sou o detetive Rivera. Sua esposa foi atacada. O mundo parou. Francisco sentiu como se alguém tivesse arrancado o ar de seus pulmões. Onde ela está? Hospital Geral. Ela está inconsciente, mas estável. Francisco saiu dos tribunais correndo, sem se importar com os olhares curiosos de colegas e advogados. Ele vinha mandando seguir Sofia discretamente para garantir a segurança dela, mas claramente não havia sido o suficiente. A viagem ao hospital foi a mais longa de sua vida. Ele encontrou Sofia em uma cama de hospital, pálida como cera, com uma bandagem ao redor da cabeça. Ela parecia tão pequena, tão frágil, que Francisco sentiu seu coração se partir em 1000 pedaços. Ele se aproximou da cama com passos hesitantes, como se estivesse em um sonho. Sofia? Sua voz era apenas um sussurro. Ela abriu os olhos lentamente e, quando o viu, algo se suavizou em sua expressão. Francisco, estou aqui. Ele pegou a mão dela entre as suas, surpreso com o quanto elas tremiam. Estou aqui, amor. A palavra escapou sem permissão, mas ele não se importava mais em esconder a verdade. Está doendo muito? Só a cabeça. Não é grave. Mas Francisco não conseguia parar de olhar para a bandagem, de pensar em quão perto ele esteve de perdê-la para sempre. Sofia, Ele parou, lutando com as palavras que havia reprimido por tanto tempo. O quê? Eu sou um covarde. Um idiota covarde que quase perdeu a coisa mais importante que já teve na vida. Lágrimas brilharam nos olhos de Sofia. Francisco... Não, deixe-me terminar. Ele levou a mão dela aos lábios, beijando-a suavemente. Eu te amo. Eu te amo mais do que eu achei possível amar alguém. E quando eu pensei que poderia te perder, percebi que prefiro viver um dia sendo vulnerável ao seu lado do que uma vida inteira me escondendo atrás do medo. Você está falando sério. Mais sério do que qualquer coisa que eu já tenha dito na minha vida. Francisco se inclinou e a beijou com toda a ternura e desespero que ele vinha contendo. Você me perdoa? Ele murmurou contra os lábios dela. Eu já tinha te perdoado antes de você chegar. O amor verdadeiro poderia sobreviver até mesmo aos erros mais dolorosos. 1 ano depois, a vida de Sofia havia mudado de maneiras que ela nunca teria imaginado. Ela se formou na faculdade de Direito com honras e havia aceitado uma posição como defensora pública, realizando o sonho que ela tinha desde criança de ajudar aqueles que mais precisavam. Francisco a havia apoiado completamente em sua decisão, orgulhoso de sua dedicação e paixão pela justiça. O casamento deles havia se transformado de um acordo frio em uma parceria cheia de amor, respeito e cumplicidade. Eles haviam decidido renovar seus votos de casamento, desta vez por amor em vez de obrigação. A cerimônia seria simples, na pequena igreja onde Roberto Silva havia sido batizado, com apenas Rosa e alguns amigos próximos como testemunhas. Na manhã da cerimônia, Sofia acordou se sentindo estranha. Uma tontura a dominou quando ela tentou se levantar, e ela correu para o banheiro com urgência. 20 minutos depois, ela segurava em suas mãos trêmulas um teste de gravidez positivo. Francisco apareceu na porta do banheiro, preocupado com os sons que havia ouvido. Você está bem? Está se sentindo mal? Sofia se virou para ele, com lágrimas de felicidade escorrendo por suas bochechas. Francisco, o que houve? O que é isso? Ela mostrou o teste com as mãos trêmulas. Nós vamos ter um bebê. Francisco ficou imóvel por vários segundos, processando a informação. Então, lentamente, o sorriso mais lindo que Sofia jamais havia visto se espalhou por seu rosto. É sério? É sério. Francisco a pegou nos braços e a girou, ambos rindo e chorando ao mesmo tempo. Eu te amo, ele murmurou, pressionando sua testa contra a dela. Eu te amo tanto. E agora? Vamos criar uma família. Você não tem medo? Francisco a olhou nos olhos, e Sofia viu que toda a frieza, toda a amargura haviam desaparecido para sempre. Com você ao meu lado, eu não temo nada. 6 meses depois,
Na mesma biblioteca onde uma vez eles haviam confessado seu amor, Francisco lia em voz alta para Sofia, que descansava no sofá com uma mão sobre sua barriga proeminente. O bebê dava chutes suaves, como se também estivesse ouvindo a voz de seu pai. Garcia Lorca de novo? Perguntou Sofia com um sorriso. É importante que nosso filho aprecie a poesia desde cedo, respondeu Francisco com uma seriedade fingida antes de sorrir. Além disso, foi Lorca quem nos ensinou que o amor verdadeiro pode sobreviver a qualquer tempestade. Sofia estendeu a mão e Francisco se aproximou para sentar ao lado dela, colocando sua mão sobre a dela em sua barriga. Você alguma vez imaginou que terminaríamos assim? Ela perguntou. Jamais. Mas agora não consigo imaginar minha vida de outra maneira. A chuva começou a bater suavemente nas janelas, mas desta vez não trouxe lembranças dolorosas. Desta vez, Francisco a abraçou mais forte e sussurrou palavras de amor em seu ouvido, enquanto eles planejavam o futuro que construiriam juntos. O amor havia triunfado sobre o medo, e dois corações partidos haviam encontrado uma maneira de se curar mutuamente.